Bom, continuando a discussão, agora a gente vai relacionar o conceito de estratificação ao conceito de modo de produção. Bom, como eu já disse para vocês, nas comunidades tribais primitivas, sobretudo pré-históricas, havia uma propriedade comum dos meios de produção. Como não havia propriedade privada, a desigualdade era menor e, por esse motivo, não faria tanto sentido a gente pensar em estratificação. Mas quando a gente pensa no mundo dos últimos 4, 5 mil anos, a gente tem modos de produção que criaram determinadas desigualdades. A gente pode pensar isso em relação ao escravismo, em relação ao feudalismo, em relação ao capitalismo. Em cada um desses modos de produção, a gente tem claramente grupos sociais com interesses, com forças, com prestígios antagônicos. Por exemplo, no escravismo, a gente tem a relação entre a aristocracia, os senhores e os escravos. No feudalismo, entre a nobreza feudal e os servos. No capitalismo, entre a burguesia capitalista e o proletariado assalariado. Aqui a gente tem os grupos, digamos, dominantes, aqui a gente tem os grupos que são dominados. Existe, por exemplo, uma proposta teórica comunista, socialista, de abolir a propriedade privada dos meios de produção, tentando atingir, assim, a tal da igualdade social. Pode ser que essa sociedade abolisse de fato, né, os estratos? Pode ser. A verdade é que não existe uma realização plena socialista, comunista no mundo moderno para a gente realmente verificar se esse tipo de modo de produção é viável. Agora, o que me interessa é pensar um pouquinho nesses três modos de produção. Vamos nos concentrar neles, então? Pois bem, esses modos de produção eles acabam sendo interessantes para nós, por quê? Porque de alguma forma eles demonstram a existência da tal luta de classes. Bom, esse é um conceito proposto pelo Marx e que, claro, vai fazer muito mais sentido para o mundo capitalista, nesse choque entre a burguesia capitalista e o proletariado assalariado. Mas mais do que uma maneira de entender o capitalismo, sobretudo do século XIX, a luta de classes, segundo o Marx, ela é o motor da história. O que move a história é a luta de classes. E daqui vem um conceito importantíssimo do pensamento marxista, que é o conceito de materialismo histórico. O Marx, que tinha uma concepção materialista e não idealista do mundo, acreditava que eram essas contradições que movimentavam, digamos assim, a história. E a ideologia ela surge como reflexo dessa luta de classes. Aliás, isso é bem importante dentro do pensamento marxista. Eu vou voltar a tratar disso. O Marx tentava mostrar que a nossa consciência ela é originada dessa luta de classes. Não é a luta de classes, na verdade, não é a consciência que gera a luta de classes, é a luta de classes que gera essa consciência. De modo que todos nós somos influenciados por essa estrutura nas relações de produção. Bom, temos um exercício para fazer a respeito disso. Vamos lá?